Existe um fantasma atravessando o universo neste exato instante. Ele não emite luz, não reflete brilho, não produz sombra e atravessa tudo ao seu redor como se a matéria simplesmente não existisse. Ainda assim, sem ele, as galáxias jamais teriam se formado e talvez nós nem estivéssemos aqui. Os cientistas acreditam que cerca de 85% de toda a matéria do universo é composta por essa substância invisível conhecida como matéria escura. Durante décadas, ela permaneceu como um dos maiores mistérios da cosmologia. Os telescópios mais modernos, aceleradores de partículas gigantescos e laboratórios construídos nas profundezas da Terra tentaram encontrá-la. Quase todos falharam. Mas uma nova análise de dados pode ter revelado um dos indícios mais intrigantes já vistos. Será que finalmente conseguimos enxergar aquilo que sempre foi invisível? Para entender por que essa possibilidade está deixando astrônomos tão empolgados, precisamos voltar quase um século no tempo. Em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky observava o aglomerado de Coma, um enorme conjunto de galáxias localizado a centenas de milhões de anos-luz da Terra. Ao calcular a velocidade com que aquelas galáxias orbitavam umas às outras, ele encontrou algo impossível. Elas estavam rápidas demais. Pelas leis da gravidade conhecidas, aquele aglomerado deveria ter se desfeito há bilhões de anos. A massa visível das estrelas e dos gases simplesmente não era suficiente para manter tudo unido. Foi então que Zwicky propôs uma ideia considerada absurda para a época. Existia uma enorme quantidade de matéria invisível produzindo gravidade, mas impossível de ser observada diretamente. Nascia ali o conceito de matéria escura. Durante décadas, poucos acreditaram nele. Somente muitos anos depois, novas observações mostraram exatamente o mesmo comportamento em inúmeras galáxias. As estrelas das regiões externas giravam rápido demais para a quantidade de matéria que conseguíamos enxergar. Mais uma vez, parecia existir uma massa invisível segurando toda a estrutura do universo. Hoje sabemos que a matéria comum, formada por estrelas, planetas, nebulosas e até pelo nosso próprio corpo, representa apenas uma pequena fração do conteúdo cósmico. Todo o restante continua escondido. Mas por que ela é tão difícil de encontrar? Porque praticamente tudo o que sabemos sobre o universo depende da luz. Observamos estrelas porque elas brilham, planetas porque refletem luz, nuvens de gás porque absorvem ou emitem radiação. A matéria escura não faz nenhuma dessas coisas. Ela não brilha, não reflete, não bloqueia luz. É completamente invisível. Sua presença só pode ser percebida através da gravidade que exerce sobre os objetos ao redor, como o vento que não pode ser visto, mas movimenta as folhas de uma árvore. Os físicos acreditam que essa substância possa ser formada por partículas ainda desconhecidas. Entre as principais candidatas estão as chamadas WIMPs, partículas extremamente massivas que quase nunca interagem com a matéria comum. Bilhões delas poderiam atravessar o seu corpo agora mesmo sem deixar qualquer sinal. Mas existe uma possibilidade fascinante. Se duas dessas partículas encontrarem suas respectivas antipartículas, ambas podem desaparecer instantaneamente. Esse processo, chamado de aniquilação, transforma toda a massa em energia, exatamente como prevê a famosa equação de Einstein. E essa energia pode surgir na forma de raios gama, um dos tipos de radiação mais energéticos do universo. Esses raios funcionariam como uma espécie de assinatura invisível. O problema é que buracos negros, pulsares, explosões estelares e diversos outros fenômenos também produzem raios gama. Encontrar um possível sinal de matéria escura é como tentar ouvir um único sussurro dentro de um estádio completamente lotado. Mesmo assim, um pesquisador decidiu procurar exatamente esse sussurro. E foi aí que a história tomou um rumo inesperado. O astrônomo Tomonari Totani, da Universidade de Tóquio, resolveu revisitar anos de observações feitas pelo telescópio espacial Fermi, especializado em detectar raios gama. Em vez de procurar novos eventos, ele decidiu analisar cuidadosamente dados que já estavam disponíveis havia muito tempo. Sua estratégia foi diferente. Ao invés de observar diretamente o disco brilhante da Via Láctea, repleto de estrelas, gás e buracos negros,
ele concentrou sua atenção no enorme halo que envolve nossa galáxia. Segundo os modelos cosmológicos, é justamente nessa região que a matéria escura deveria estar mais concentrada. Após remover diversas fontes conhecidas de radiação, surgiu um padrão que chamou a atenção. Restou um sinal distribuído de forma semelhante ao halo, previsto pelos modelos teóricos e com características energéticas compatíveis com o que algumas hipóteses esperam da aniquilação de partículas de matéria escura. Mas existe um detalhe fundamental. Isso ainda não é uma confirmação. Outros fenômenos astrofísicos ainda podem produzir sinais parecidos, e a comunidade científica continua analisando os resultados com muito cuidado. Em ciência, uma descoberta extraordinária exige evidências igualmente extraordinárias. É justamente por isso que novos instrumentos serão decisivos. Entre eles está o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, um dos projetos astronômicos mais ambiciosos já construídos. Sua missão é mapear o céu com uma precisão sem precedentes, produzindo um volume gigantesco de dados capaz de revelar detalhes nunca vistos sobre galáxias, lentes gravitacionais e a distribuição da matéria invisível no cosmos. Se futuras observações encontrarem sinais semelhantes em outras galáxias, essa hipótese ganhará muito mais força. Caso contrário, os cientistas precisarão buscar outra explicação. Independentemente do resultado, uma coisa já é certa. A matéria escura continua sendo uma das maiores chaves para compreender a origem e a evolução do universo. Foi ela que ajudou a moldar as primeiras estruturas cósmicas, influenciou a formação das galáxias e continua exercendo sua gravidade silenciosa sobre praticamente tudo o que existe. Enquanto você assistia a este vídeo, trilhões de partículas invisíveis, se realmente existirem como imaginamos, podem ter atravessado o seu corpo sem deixar qualquer vestígio. É um lembrete impressionante de que a maior parte do universo permanece escondida dos nossos sentidos. Talvez estejamos vivendo os primeiros capítulos da maior descoberta da física moderna. Ou talvez estejamos apenas começando a perceber o quanto ainda não sabemos. E no fim das contas, é exatamente isso que torna o universo tão fascinante. Cada resposta abre caminho para perguntas ainda maiores. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que estamos próximos de descobrir a verdadeira natureza da matéria escura? Ou ainda falta uma peça fundamental desse quebra-cabeça cósmico? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta de documentários sobre astronomia, cosmologia e os grandes mistérios do universo, inscreva-se no canal e venha explorar conosco os segredos que ainda aguardam nas profundezas do cosmos.